Voltamos, amiguinhos, amiguinhas, aquelas pessoas que se odeiam também. Integrais do método Hartree-Fock. Então eu vou basicamente voltar aqui um pouco no tempo para a gente trabalhar com o que a gente tem visto até agora sobre o método Hartree-Fock para a gente ver que tipo de integral a gente vai precisar resolver. Tá? Então, por quê? Porque são várias integrais entre determinantes de Slater formados por spin orbitais ortonormais no método. Se a gente quer minimizar E0, tá? Que é o psi0, H eletrônico psi0, onde o H eletrônico é energia cinética dos elétrons, atração eletronúcleo e repulsão eletrônica, tá? A gente sabe que ao colocar aqui isso é um determinante de Slater, isso é o determinante de Slater, a gente vai ter todas essas integrais para resolver. E essas integrais não são bonitas, tá? Para facilitar a nossa vida do entendimento sobre as integrais, eu vou usar aqui de novo a base mínima de H2 para estudar esse caso, tá? O operador hamiltoniano agora é o hamiltoniano de um elétron mais o hamiltoniano de outro elétron. Os dois, nesse caso, são iguais, tá? Porque eles envolvem esses dois termos aqui, que eu vou chamar de O1, que é o operador de um elétron, e 1 sobre R12, que é o operador de dois elétrons, porque envolve a repulsão entre eles, tá? E outra, eu vou abandonar esse cara aqui agora, porque vocês sabem que o meu objetivo aqui é resolver esse hamiltoniano eletrônico de qualquer jeito, né? Então vamos lá. Então aqui está meu operador de um elétron, que é a energia cinética de um elétron mais a atração nuclear desse elétron com todos os núcleos que você tem, tá? No caso da base mínima de H2, eu tenho que o determinante de Slater é formado por esses dois spin orbitais, Xi1 e Xi2. Certo? Lembrando que Xi1 é psi1 alfa, Xi2 é psi1 beta. Ok? E isso aqui é o determinante de Slater. Tá? Então, eu vou começar analisando como é que fica a expressão a integral de psi0 estrela psi0 para um hamiltoniano, para um operador de um elétron. Tá? Então, vamos lá. Fazer a conta toda pra gente ter uma noção aí de como fica a vida, né? Então eu tenho a minha função de onda, meu determinante de Slater, estrela, H de R1, meu determinante de Slater, não estrela. Tá? Então agora eu vou abrir esses termos. Então eu vou ter Q1 estrela, Q2 estrela, H, Q1, Q2, né? Q1 de X1, Q2 de X2, estrela, H, Q1 de X1, Q2 de X2. Mas, aí agora eu vou pegar esse cara daqui e esse cara daqui. Então vou sair aí da tela para vocês verem. Q2 de X1, Q1 de X2, H, Q2 de X1, Q1 de X2. Beleza. Posso voltar. Então eu tenho agora Q1 de X1, Q2 de X2, Q1 de X2, Q2 de X1, menos Q2 de X1, Q1 de X2, Q1 de X1, Q2 de X2. Tá? Bom, vamos lembrar o seguinte. Eles são ortonormais. A integral de 2 de QI de X2 ao quadrado dá 1. E se eu tenho Q2 de X2, Q1 de X2 integrando em X2, ou Q1 de X2, Q2 de X2 integrando em X2, esse cara dá 0. E eu vou lembrar vocês que o H chapéu de R1 atua apenas na coordenada do elétron 1. Então, olha só. Esse cara daqui, vou focar só na integral que atua em 2, tá? Estou focando só nessa integral. Aqui eu tenho Q2 de X2, Q2 de X2, beleza. Tá? Essa integral aqui de X2 vai dar 1 e vai sobrar apenas a integral em X1. Aqui, ó, Q1 de X2 estrela, Q1 de X2, a integral de X2 também vai dar 1. Fechou. Agora, olha isso daqui. Q2 de X2, Q1 de X2, a integral em X2 aqui vai dar 0. Q1 de X2,
Q2 de x2, a integral aqui também vai dar zero. Então vai sobrar apenas esses dois termos na minha integral. Opa, passei aqui. Então olha só, a minha integral de π0, h1 π0, vai ser a integral apenas na coordenada 1, porque a de 2 já deu 1, de Q1 estrela x1, h de R1, Q1 de x1, e Q2 de x1, h, Q2 de x1, apenas na coordenada 1. De forma análoga, se eu fizer π0, h2, π0, vai sobrar a mesma coisa, só que para a coordenada x2. Tá? Só que, gente, x2 e x1 são variáveis de integração. Se eu pego nessa integral aqui e faço, ao invés de estar integrando em x2, eu vou fazer isso aqui agora, olha só, 1/2 da integral de dx1 de Q2 estrela de x1, h de R1, Q2 de x1, mais a integral de dx1 de Q1 estrela de x1, h de R1, que depois vocês vão precisar ver, Q1 de x1, o que eu tenho? Eu tenho que esse cara é igual a esse e que esse cara é igual a esse, ao fazer x1, x2. Então, as duas integrais são iguais. x1 e x2 são variáveis de integração. É só trocar um pelo outro, não tem problema nenhum. Então, logo, ao somar os dois termos, aí eu vou ter uma integral em Q1 e uma integral em Q2. Lembrando que eu tinha um meio, que agora eu não vou ter mais um meio, porque eu somei meio e meio. Tá bom? Vamos ver agora a integral de dois elétrons. Tá? Então eu tenho 1/2, né? Porque aí eu já facilitei minha vida. Integral em dx1 e dx2 do meu π0 estrela, o operador de 1 sobre R1, 2, π0. Tá? Vou separar os quatro termos de novo. Então eu vou ter 1/2 de Q1 de x1, Q2 de x2, Q1 de x1, Q2 de x2, mais Q2 de x1, Q1 de x2, Q2 de x1, Q1 de x2, que vem desse daqui e desse daqui. Q1 de x1, Q2 de x2, Q1 de x2, Q2 de x1, tem sinal de menos. E Q2 de x1, Q1 de x2, Q1 de x1, Q2 de x2. Certo? Agora vamos, de novo, do mesmo jeito que eu fiz no problema anterior. Se eu troco x1 por x2 nessas duas integrais, elas ficam iguaizinhas, né? Porque aí eu vou ter, ó, Q2, aqui eu vou trocar x1 por x2. Q2 de x2, Q1 de x1. Aham. Q2 de x2, Q1 de x1. Aham. Se eu pego a integral de baixo e faço a mesma coisa, agora eu vou ter, ó, Q2 de x1, perdão, Q2 de x2, Q1 de x1, Q1 de x2, Q2 de x1, elas ficam exatamente iguais. Se elas ficam exatamente iguais, né? E lembrando, obviamente, né, que R12 é igual a R21, que eu tenho apenas a distância entre as duas partículas. Então eu posso resumir esses quatro termos aqui em apenas dois, onde, de novo, o termo 1/2 sumiu porque eu somei as duas, né? Então eu vou ter a integral de Q1 estrela, Q2 estrela de 1 sobre R1, 2, Q1, Q2, né, de x1, x2, x1, x2, e o termo x1, x2, x2, x1, né, Q2 de x1, Q1 de x2, ou ainda eu posso reescrever essa soma, né, assim, onde aqui eu tenho 1 menos P1, 2, chapéu, onde esse cara aqui é um operador que troca x1 e x2. Tá? Então, juntando tudo, eu tenho o termo de operador de um elétron para Q1, o operador de um elétron para Q2, e os dois termos aqui do operador de dois elétrons, que envolve o termo direto e o termo onde eu troco aqui com o sinal de menos.
tá? Bom, isso é obviamente para dois elétrons na base mínima. E se eu for trabalhar com N elétrons, bom, aí eu vou ter que o meu operador de um elétron vai ser essa soma toda, vai dar na mesma coisa. Tá? E o meu operador de 2 elétrons, eu vou ter que fazer isso para RJ, vai ser a soma dessa galera inteira. E aqui eu vou ter que tomar um pouquinho mais de cuidado ali, né, para não somar I e J e J e I. Só isso. Tá? Isso daqui está em termos dos spin orbitais. Eu posso passar de spin orbitais para orbitais espaciais. O que eu vou fazer? Eu vou integrar na minha variável de spin. Tá? E isso é bem fácil, por exemplo, se você tem, de novo, base mínima de H2. Na base mínima de H2, eu tenho 2 spin orbitais, Q1 e Q2, onde vai ser psi1 de alfa e psi1 de beta. Então vamos para a integral de um elétron primeiro. Olha só, Q1 estrela Q1 vai ser psi1 estrela alfa estrela, psi1 alfa. Note, isso aqui só vai atuar nas coordenadas espaciais, então eu vou separar a integral espacial da integral de spin. Então vai ficar a integral de dr1 psi1 estrela h psi1 e integral em alfa que dá 1, por definição. E aí eu vou ter apenas a minha integral espacial de forma que, de forma geral, tem que Q1 x1 de h Q1 de x1, que eu estou integrando em x1, vai dar integral em R1. E se eu fizer a minha integral de dx1 de Q2 de x1, que a gente usa x1 sempre por convenção, né? H de R1 Q2 de x1 vai dar a integral em dr1, porque eu vou integrar nas coordenadas de spin, psi1 de R1, H de R1, psi1 de R1. Certo? Vamos analisar agora o operador de 2 elétrons. Esse aqui é o que dá sempre mais trabalhinho, né? Então eu tenho Q1 estrela de x1, Q2 de x2, 1 menos P12, Q1 de x1, Q2 de x2. Mas o que vai trazer essa nossa complicação aqui é esse nosso operador de troca. Eu vou ter aqui, de novo, agora, 2 termos, né? Um termo que é o termo direto, onde eu tenho, olha só, Q1 de x1, psi1 alfa, Q2 de x2, psi1 beta, mas na partícula 2. Q1 de x1, psi1 alfa, Q2 de x2, psi1 beta. Se eu pego o termo direto aqui, né, e eu sei que esse cara daqui não atua nas coordenadas de spin, tá? Então eu vou ter, como ele é direto, eu vou ter, ó, alfa estrela de ômega 1, alfa de ômega 1, beta estrela de ômega 2, beta de ômega 2. Essa integral aqui dá 1 em 1, beleza. Agora, no termo de troca que nós vamos ter uma complicação, porque aqui eu vou trocar 1 por 2. Então eu vou ter alfa de ômega 1, beta de ômega 1. Beta estrela de ômega 2, alfa de ômega 2, porque eu troquei as coordenadas 1 e 2 aqui. Então agora eu vou ter essa integral aqui que vai dar 0, né? Essa integral aqui que vai dar 0, e a energia do estado fundamental do H2 fica, portanto, 2 vezes. Por que vem 2 vezes? Porque eu tenho a integral de Q1, Q1, que vai dar psi1, psi1, e aqui da integral de Q2, Q2, que também dá psi1, psi1. Então eu tenho 2 vezes a integral de psi1 estrela de R1, H de R1, psi1 de R1, dr1, e vou ter aqui apenas o termo direto, psi1 estrela, psi1 de R1, 1 sobre R12, psi1 de R2, psi1 de R2. Tá bom? Esse, obviamente, é o caso mais simples, porque a gente tem 2 orbitais espaciais, o que a gente chama de camada fechada. No caso mais geral, né, a gente vai ter essa situação aqui para calcular o nosso E0,
São essas integrais que a gente vai precisar resolver. E que se for camada fechada, como é o caso do H2, a gente pode simplificar. Ou seja, se eu tiver n sobre 2 elétrons com spin up e n sobre 2 elétrons com spin down. Tá? Então, a estratégia para a gente facilitar e transformar as integrais de spin orbitais em orbitais espaciais é separar esse somatório em um somatório de A até n sobre 2, onde A aqui vai representar spin up, mais um somatório, tá vendo que eu tenho aqui ó, em alfa, mais um somatório em A barra, onde eu vou representar spin down até n sobre 2, e aí eu já vou separar esse somatório aqui. Tá? Mas quando eu separo essa soma em apenas elétrons com spin up e elétrons com spin down, eu sei que essa integral daqui vai dar 1, essa integral daqui vai dar 1, e aí eu vou ter essa soma aqui e essa soma aqui. Beleza. Essa parte é bem simples. Essa segunda parte aqui, então vai dar 2 vezes a integral de A até n sobre 2, de psi de R1, H de R1, psi de R1, dR1. Tá? E tem o estrela aqui. Esse termo é mais trabalhoso, porque eu vou ter que pegar esses dois somatórios e separar em 4. Então, um somatório que considera spin up, um somatório que considera spin down, um somatório que considera spin down, spin up, spin down e spin down. Então, aguarda aí e vamos ver termo a termo. Já volto. Vamos lá, então, analisar termo a termo. Eu vou pegar primeiro os termos onde você tem ou spin up ou spin down, vai dar no mesmo, tá? Então, ao analisar, fazer qualquer análise de qualquer um desses dois, eu estou analisando os dois ao mesmo tempo, tá? Então, eu estou fazendo essa análise aqui, tá? Então, eu tenho, ó, psi A estrela de R1 alfa de 1, psi B estrela de R2 alfa de 2. Então, vou ter sempre alfa, 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 alfa. Então, no caso, você pode, não importa se você está fazendo, se você está trocando o P12, né? Se você está trocando 1 por 2, você vai ter sempre o mesmo, a mesma função de spin, seja alfa alfa ou beta beta. Então você pode simplesmente integrar spin, que não tem problema, vai sobrar os dois termos, tanto o termo direto quanto o termo onde eu tenho um operador de troca aqui, tá? Então, tá vendo? Agora, no caso onde você tem um com spin up, outro com spin down, que a nossa situação se complica, tá? Aqui, na verdade, está faltando um A barra, né? Tá? Aqui é um A barra. Por que se complica? Porque agora eu tenho o psi A beta, psi B alfa, psi A beta, psi B alfa. No termo direto, beleza, eles vão, a integral de spin vai dar 1 e não me importa. Mas quando eu trocar 1 por 2 aqui, nesse segundo termo, eu vou ter beta de 1, alfa de 1. Então o termo de troca vai dar 0, não é que se cancela, né? Ele dá 0. Ou, tá bom, vai. E aí nós temos apenas o termo direto. Tá? Então, nós vamos ter, olha só, os dois termos para essa e para essa daqui, tá? Essas duas verdes, e apenas o termo direto para esses dois somatórios que a gente dividiu. Então, ó, vou juntar tudo. Termo direto mais spin up, termo direto spin up, perdão, termo de troca, né, spin up, termo direto spin down, termo de troca spin down, termo direto spin down, spin up e o termo direto spin down, spin up. Spin up, spin down. Tá bom? Aqui é um sinal de mais. Vai estar meio... Por isso que é importante vocês assistirem a aula e não só baixarem o... Como é que fala? Não só baixarem o PDF, né, que eu ponho ali. Mas esse é um termo de mais. Tá bom? Bom. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Todos esses termos aqui em vermelho, eles são
absolutamente iguais. Tá? De novo, isso aqui é um sinal de mais. Esse daqui é igual a esse? É. Que é igual a esse? É. Que é igual a esse? É. A integral é a mesma. Ah, mas eu estou somando em spin up, spin down. Tá, mas isso daqui é o mesmo. Todo mundo é o mesmo. Eu já cancelei a parte de spin. O A ou a barra é só um índice de somatório, né? A função espacial é a mesma. É o psi-A. E esse cara daqui é exatamente igual a esse. Então eu vou ter 4 termos em vermelhos, 2 termos em azuis iguais, tá? Então eu posso simplesmente agora reduzir o meu problema dessa integral de 2 elétrons para camadas fechadas, uma somatória de A até N sobre 2 de B até N sobre 2, de 2 vezes o termo direto menos o termo de troca. Ah, por que 2 vezes? Lembrem-se que nós temos aqui um meio, né, gente? Então, 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a gente cancela o termo, esse termo meio deixa de existir. Você passa a ter o 2 aqui e nada aqui. Então, agora eu vou juntar tudo. Tá? A energia total ela vai ser 2 vezes um somatório de A até N sobre 2 da parte espacial de HR1, mais um somatório de A até N sobre 2 e B até N sobre 2 de 2 vezes o termo direto, menos esse termo que tem aqui a troca. Tá? Vamos interpretar então os resultados que a gente chega dessas integrais. Se a gente pega a integral de um elétron, que eu vou chamar agora de Hzinho de AA, que é essa integral aqui, tá? Ela nada mais é que o valor médio da energia cinética, da energia de atração nuclear de um elétron que está descrito ou que está no orbital espacial psi de R. A integral de 2 elétrons eu vou separar em 2 partes. A primeira parte é usando apenas o termo direto. Tá? No termo direto AB, eu tenho a integral psi-A estrela de R1, psi-B de R2, psi-A de R1, psi-B de R2. Isso aqui é só 1 sobre a distância. Eu posso pegar psi-A de R1 ao quadrado, módulo de psi-A de R1 ao quadrado, 1 sobre R12, módulo de psi-B de R1 de R2 ao quadrado. Note que isso daqui é como se eu tivesse... Ela pode ser interpretada, essa integral, como uma interação coulombiana entre as nuvens carregadas psi-A, módulo de psi-A2 ao quadrado e módulo de psi-B ao quadrado. Por isso a gente chama ela de integral de Coulomb. Tá? E essa seria a integral de troca, que não tem análogo clássico, mas que eu tenho psi-A de R1, psi-A de R2, psi-B de R2, psi-B de R1. Tá? Que eu estou chamando de KB. Então eu posso escrever de forma simplificada para átomos de camada fechada, para átomos não, para moléculas, né? Para átomos também resolve átomos. Moléculas de camada fechada, que a energia E0 é 2 vezes o somatório em A de HAA, mais o somatório em A e o somatório em B, de 2 vezes J de AB, menos K de AB. E olha só, vocês lembram que quando a gente preenchia átomos, né? A gente sempre falava assim, ó, quando a gente vai preencher a caixinha, a gente sempre põe os spins paralelos primeiro, depois a gente preenche os spins antiparalelos. Por quê? Porque o termo de troca afunda a energia. Tá vendo como a gente recuperou isso? Tá? Então, a gente pode interpretar a energia do nosso sistema de elétrons, agora não necessariamente para a camada fechada, né? Falando que cada spin orbital vai contribuir com H e I, tá? Seja HI, seja o spin orbital alfa ou beta, vai contribuir com o mesmo HI, independente do spin. E cada par de spin orbital que J contribui se eles tiverem orbitais, se eles tiverem spins contrários com apenas o termo de troca, se eles tiverem spins iguais com apenas o termo de Coulomb, se eles tiverem spins iguais com termo de Coulomb, menos o termo de troca. Tá? Então vamos ver lá de novo o caso da base mínima de H2. Se eu tenho 2 elétrons spin up, spin down, eu sei que a energia vai ser 2 vezes H11
porque eu tenho aqui, os dois estão aqui, então é H1 mais H11. Como eles têm spins trocados, mais J1. Essas são as integrais que eu preciso fazer. Se um está no orbital espacial psi1 e no outro no orbital espacial psi2, eu vou ter que a energia desse sistema vai ser H11 mais H22 mais J12. Agora, se eles estão aqui com spins iguais, aí eu vou ter H11, H22, o termo de Coulomb, que nem eu tenho em cima, menos o termo de troca. Porque eles têm spin trocado. Agora, olha só, se eu tenho aqui um caso um pouquinho mais complicado, né? Tenho 4 elétrons. Então, vamos pegar só o termo de um operador de um elétron. Então, H11, que está aqui no psi1, psi2, psi3. Então, vou ter H11, eu tenho 2 no psi2. Então, mais 2 H22, mais H33, que é esse cara daqui. Agora, todo mundo interage com todo mundo, mas toma cuidado para você não somar igual. Então, vou ter interação desse elétron com esse cara, que é o J12, desse elétron com esse cara, que é também J12. Então, vou ter 2 J12. Tá? Do 3, eu vou ter a interação do 3 com 2 e do 3 com 2. Então, vou ter 2 vezes J23. E vou ter a interação coulombiana desse cara com esse... desse cara com esse cara daqui. Tá? Então, vou ter J13. Agora, eu também tenho interação coulombiana desse cara com esse cara daqui, que dá J22. E pronto. Tá? Cuidado para você não somar desse com esse e desse com esse. Termo de troca. O termo de troca acontece apenas quando eu tenho spins iguais. Então, esse aqui está com spin down, esse também está com spin down. Então, vou ter, ó, menos K12. Esse aqui está com spin down, esse aqui de cima está com spin down, menos K13. E eu também tenho esse cara com spin down, esse cara com spin down, esse não está aparecendo, vou colocar aqui, ó, menos K23. Tá bom? De novo, sem uma dedução explícita, vamos ter a noção do método agora, quando a gente tem onde essas integrais todas vão entrar. Tá? Então, como as equações de Hartree-Fock surgem quando a gente se pergunta quais são o melhor conjunto de spin orbitais que dão a melhor solução para o problema de N elétrons, ou seja, qual que dão a menor energia do estado fundamental, ou qual é o único determinante de Slater que vai minimizar E0, nós estamos interessados em minimizar E0, nós estamos interessados em resolver todas essas integrais aqui, gente. Lembrando que isso está restrito a uma condição, tá, onde os nossos spins orbitais são ortonormais. E aí, ao minimizar E0 com a condição de ortonormalidade, nós vamos chegar na equação íntegro diferencial de Hartree-Fock, que é essa equação bonita que está aqui, ó. H1 de QA1, tá? Que é esse cara daqui menos esse cara daqui, é igual a εA de QA. Tá? Opa, não. H1 de QA1 mais, não é igual não, é mais, tá? Isso daqui menos isso daqui é igual a εA de QA. Tá? Se você tirar o somatório em B, então esse cara daqui vai se igualar, vai dar 0, nós vamos chegar apenas no problema de um único elétron. Que não é o que a gente quer. Tá? No caso do termo de 2 elétrons, a gente tem esse primeiro cara aqui, que a gente vai falar que é o termo de Coulomb, tá? Que é esse somatório de B diferente de A da integral em x2 do módulo de QB de 2 ao quadrado R12 a menos 1, tá? Que é o que vai dar origem aí àquela integral de Coulomb que a gente estava falando. Tá? E nós temos, e aí a gente define esse operador de Coulomb. E nós temos também o termo de troca, que não tem análogo clássico, que olha, o QB, onde a gente vai definir o operador QB aplicado em QA, tá? Ele tem essa integral aqui no meio em x2, QB de 1. Tá? E aí que tem o problema, porque olha só, para resolver essa equação daqui, a gente precisa saber dos spins orbitais para a gente escrever o J. O nosso operador de Coulomb depende dos spins orbitais. O nosso operador de troca também depende dos spins orbitais. E é pior. Enquanto que os spins no operador de Coulomb, a gente depende apenas de todos os outros spins orbitais que não o A,
No operador de troca, a gente precisa saber não apenas de todos os outros, mas também de A para resolver o A. Como é que ele aplica em A. A gente precisa dele para saber como ele aplica em A. Então a gente chama esse operador de operador local, porque depende de todos os outros, menos daquele spin orbital, e não local, porque ele ainda depende do próprio spin orbital no qual a gente está sendo aplicado. E aí a gente define o operador de Fock. O operador de Fock é o HI mais o somatório em B de JB de I menos KB de I. E aí a gente tem aqui o nosso operador de Fock, potencial de Hartree-Fock. E aqui a gente vê que esses operadores que constituem o operador potencial de Hartree-Fock dependem da solução que a gente quer encontrar. Como que a gente chega nessas expressões? Como que a gente deduz isso tudo? Como que a gente usa o método Hartree-Fock agora que a gente sabe quais integrais que a gente vai calcular? Próxima semana. Até lá, gente. Tchau, tchau.